paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Antes de nós fazermos aqui a leitura nessa noite, queria que você refletisse comigo sobre uma situação. É bem verdade que às vezes nós nos sentimos sozinhos. E isso acontece mesmo quando nós estamos no meio de uma multidão. Nós às vezes olhamos para o lado e parece que nós não estamos sendo notados por ninguém. Parece que o nosso problema ninguém está percebendo. E quando nós estávamos aqui louvando com aquele hino Jesus meu guia é, o Senhor começou a me fazer pensar sobre isso. E é verdade que se nós perguntássemos aqui, cada um de nós tem falta de alguma coisa no dia de hoje. Talvez a sua falta não é a minha falta, mas com certeza você sente falta de alguma coisa. E o Senhor me fez pensar que mesmo essas faltas sendo tão distintas uma das outras, existe algo que preenche a falta de cada um de nós. E o que nos preenche é a presença do Senhor. Quando nós estávamos louvando, declarando isso, que Jesus é o nosso guia, o Senhor me fazia refletir acerca disso, de pensar acerca disso, que às vezes nós estamos com esse sentimento de solidão, mesmo estando no convívio de pessoas, mesmo estando inseridos dentro de uma determinada sociedade. Talvez o emprego que nós temos hoje não é o emprego dos nossos sonhos, não é aquilo que nós planejamos tanto, não é aquilo que nós almejávamos. Mas dentro dessa situação, Deus tem um propósito e Deus pode usar essa situação em favor do reino. E é sobre isso que eu quero nesses minutos meditar com os irmãos, que você possa estar com o seu coração receptivo àquilo que Deus tem a tratar conosco nessa noite. Porque eu acredito piamente que Deus tem uma palavra de ânimo para as nossas vidas, uma palavra que nos fará sair daqui um pouco mais tranquilos diante da situação que estamos vivendo. Acredite, talvez você não esteja entendendo o processo hoje, mas Deus pode usar o seu processo em favor do reino. É necessário perseverar. Ler com os irmãos no livro do 1 Samuel, capítulo de número 1. No domingo, quando nos foi ali dada a oportunidade de trazermos uma reflexão, nós falamos bem brevemente acerca disso, e eu senti de compartilhar com os irmãos tudo aquilo que o Senhor tinha ministrado acerca dessa passagem. Eu creio que grandes coisas o Senhor há de tratar conosco nesta noite. Livro do profeta Samuel, primeiro livro, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos. Na minha tradução está escrito assim: Houve um homem de Ramataim Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Teu, filho de Zefu, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló.
E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Pule para o versículo de número 13. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Aleluia. Eu estava meditando e estudando sobre essa passagem. O Senhor me fez refletir sobre um tema. E eu não sou do tipo de pregador que gosta de colocar temas em mensagens ou coisa do tipo, mas quando o Senhor ministra é porque Ele tem um propósito nisso. E o tema que o Senhor ministrou é: sua adversidade pode ser usada por Deus para transformar vidas além da sua. Sua adversidade pode ser usada por Deus para transformar vidas além da sua. Nós fizemos aqui a leitura de um texto muito conhecido, um texto que por muitas vezes já foi objeto de ministração, já foi base para ministrações, mas eu creio que em cada situação que nós lemos, Deus tem algo novo para nos apresentar. Eu creio que não será diferente nessa noite para nós. Quero trazer para os irmãos, eu fiquei ontem até mais ou menos quase 2 horas da manhã, eu estava refletindo sobre algumas coisas e pesquisando sobre algumas coisas acerca de Samuel, para que me fizesse de fato sentido entender que algumas adversidades que nós passamos têm um propósito maior de alcançar vidas. Só que quando nós estamos vivendo isso, nós não conseguimos enxergar. Quando nós estamos no processo, nós não conseguimos nos atentar a isso, que Deus tem um propósito maior. E nós estamos vivendo isso porque Deus tem um propósito maior, porque é tão difícil que estamos vivendo. E a única questão, a única situação que nós temos é de querer entender: Senhor, por que eu estou passando por isso? E aí começam as indagações. Senhor, eu estou na tua casa, eu te sirvo, eu faço a tua obra, eu procuro me apartar do pecado, fugir da aparência do mal. E por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Essa muitas vezes é o nosso questionamento, porque nós não conseguimos entender que Deus, mesmo na adversidade, Ele está no controle. Se Ele está no controle, o que estamos passando não é por acaso, mas tem um propósito. Talvez hoje nós não estamos entendendo o propósito, mas existe um propósito de Deus. Eu quero trazer algumas, eu chamo de curiosidades, mas algo que vai fazer sentido para entendermos o porquê desse texto ser tão importante para nós nos dias de hoje, e porque ele foi tão importante a situação no contexto em que ele aconteceu.
No cânon sagrado, aparecem como um único volume, ou seja, 1º e 2 Samuel, quando nós pegamos no texto original, é como se fosse apenas um livro, não há essa separação de 1º e 2 Samuel. Você vai entender o porquê isso é relevante. Foi apenas na Septuaginta que pela primeira vez apareceu a divisão em 2 livros, chamado Livro dos Reinos. Então, o livro que nós temos hoje, 1º e 2 Samuel, na Septuaginta ele foi dividido em Livro dos Reinos 1 e 2. Mas aí tem uma outra, 3 e 4, porque o livro de 1º e 2 Reis, ele também era chamado de Livro dos Reinos. Então era como se fosse um compilado de 4 livros. 1º e 2 Reis, 1º e 2 Samuel. Mas só na Vulgata ali com Jerônimo é que esses 2 livros passaram a ser chamados de Samuel, por conta do contexto ali. O foco principal de 1 Samuel é o próprio Samuel até determinado versículo, e depois ele começa a falar mais da parte dos reinos. Mas interessante que em 2 Samuel não cita o nome de Samuel. O livro leva o nome de 2 Samuel, mas ali não é feito menção do nome de Samuel. Às vezes o Senhor nos tira de cena para que o nome dele possa ser engrandecido e possa ser revelado de uma outra forma. É verdade que às vezes parece que todos os holofotes estão em cima de nós. São várias oportunidades, são vários convites, que você até se espanta, você fala, nossa, antigamente ninguém me chamava, agora toda hora alguém me chama, e é um convite aqui, é numa igreja ali. Mas chega um tempo que isso passa. Talvez você já viveu isso, como eu já vivi, e a gente fala, nossa, mas ninguém mais me chama, ninguém me dá uma oportunidade. Nossa, eu recebia tanto convite para ministrar em igreja, não recebi mais nenhum. O que está acontecendo? É o Senhor nos tirando de cena para que Ele apareça e para que o nome dEle seja manifestado através da nossa vida. Então, não se espante se o tempo que você está vivendo hoje é esse tempo. É o tempo que Deus te tirou de cena para que Ele apareça. Porque muitas vezes, se nós aparecermos muito, a soberba pode subir ao nosso coração. E Deus, Ele é tão zeloso, que Ele nos conhecendo, Ele nos tira de cena para falar assim, fica aí um pouquinho. Porque você precisa entender que se não for eu na sua vida, você não é nada. Você precisa entender que se eu não estiver com você, você não vai chegar a lugar algum. Que se eu não for com você, não é o talento que você tem, não é a sua eloquência, não é por saber falar bem ou por ter uma voz afinada ou bonita que alguma coisa vai acontecer. Eu e você precisamos entender que as coisas acontecem quando estamos cheios da presença de Deus. Quando o principal foco da nossa vida não é aparecermos, mas é fazer Deus aparecer em nós e através de nós. Então tem algumas situações em que Deus vai nos tirar de cena. E talvez esse é o tempo que você está vivendo hoje. Nós lemos aqui sobre um único processo, mas que ele pode ser visto de 3 formas distintas, porque nós temos ali Eucana, que tinha sua esposa que ele amava, mas que não lhe gerou filhos. Nós tínhamos Ana, e também nós tínhamos Penina, que também era esposa, que gerou filhos, mas que não era amada. Então veja que uma única situação, ela pode ser vista de 3 formas diferentes. A questão é como nós enxergamos a situação, porque Eucana enxergava de uma forma, Ana enxergava de outra e Penina de outra. Então o problema não é a situação, mas como nós olhamos para ela. O problema não é a situação, mas como nós encaramos a situação. E aí entra uma questão de pensarmos se diante de uma situação eu sou como Eucana, que tenta apaziguar uma situação, tenta trazer harmonia, tenta
acalmar os ânimos? Ou será que dentro da mesma situação eu sou como Penina, que afronta alguém que está do meu lado, que afronta alguém que queria ter algo que eu tenho, que aponta o dedo ao invés de estender a mão para ajudar? Porque na outra ponta nós também temos Ana, que embora tivesse o amor do marido, não podia lhe gerar filhos, e nós lemos que o Senhor é que fez isso. O Senhor é que cerrou a madre para que ela não pudesse gerar filhos. E o que eu aprendo com Ana, e que é interessante, é que Ana, ela vai aos pés do Senhor para entregar aquilo que ela necessitava. Ana, ela não vai bater de frente com Penina, não vai ir lá retrucar. Ana age diferente, e é o exemplo de Ana que nós precisamos trazer para nós. Diante de uma situação de afronta, nós agimos com reciprocidade, ou diante de uma situação de afronta, nós fazemos como o Senhor Jesus falou: se alguém te bater numa face, oferece-lhe a outra. Fazer isso não é se alguém te bater do lado direito, você apenas virar o esquerdo para ele bater. É quando alguém te trata mal, você mostra o outro lado. É quando alguém trata com humilhação, você mostra que existe um outro lado. Porque se nós agirmos da mesma forma, qual é a diferença que tem? Talvez nós estamos mais errados, porque conhecemos o certo, mas não fazemos. Então Ana, ao invés de agir da mesma forma que Penina, Ana agiu de uma forma diferente. Ana estava mostrando para Penina como é que um cristão deve agir. Veja que as mesmas oportunidades que Penina tinha, Ana também tinha. A diferença é como elas recebiam as oportunidades. E aí começa uma reflexão para mim e para você. Como é que nós estamos recebendo as oportunidades que Deus tem colocado nas nossas mãos? Porque é bem verdade que nós vamos um dia prestar contas disso. Não aqui, mas um dia vamos prestar contas. E o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? Por mais simples que seja, por mais básico que seja, mas se Deus colocou nas tuas mãos, é porque Ele sabe que você tem um potencial para fazer isso crescer. Você tem um potencial de fazer isso melhorar, de fazer isso diferente. A questão é como você recebe isso nas tuas mãos, e o que você faz isso, com que o empenho, qual o desejo, com qual sentimento você usa isso que Deus colocou nas tuas mãos. Veja que o Senhor está nos trazendo uma reflexão de que Ele tem confiado coisas em nossas vidas, e a pergunta é: o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo o nosso melhor? Por mais simples que seja, se você tiver certeza que é o seu melhor, continue fazendo, porque Deus, Ele não precisa de grandes movimentos. Deus precisa de movimentos sinceros. A Bíblia diz que Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É em meio à luta, em meio à dificuldade, é chorando, é sofrendo, é muitas vezes como se estivesse se arrastando para servir a Deus, mas dizendo: Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou aqui, só o Senhor sabe como eu estou, mas eu estou aqui para te adorar, mesmo na minha pouca força, mesmo com sono, mesmo com dor, mesmo sem entender o processo que eu estou vivendo. Senhor, eu estou aqui, Senhor. E Deus reconhece isso, porque Deus reconhece os sinceros. Nós já falamos uma outra oportunidade acerca desse texto, esse termo sincero, de onde deriva isso. Mas veja que Deus não está preocupado com aquilo que você não pode fazer. Hoje o Senhor está nos trazendo em uma situação de pensarmos o que estamos fazendo com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Como é que nós estamos nos deparando ou agindo diante da situação que estamos vivendo? Estamos agindo com zelo? Estamos agindo no intuito de fazer a diferença? Ou estamos agindo apenas no impulso da nossa emoção? Então o Senhor nos trouxe aqui para refletirmos acerca disso. Penina tinha filhos, mas Ana tinha o amor.
Como era para Eucana lidar com a mulher que amava e ela não entendia esse amor, e a outra esposa que tinha filhos, mas não tinha o seu amor? Como será, irmão? Como era difícil para Eucana conseguir conciliar as duas situações, ter uma mulher que ele amava, mas que não gerava filhos, ou seja, se entrasse a questão de herança, ela não tinha direito à herança, porque não tinha filhos. Mas na contrapartida, havia uma outra esposa que tinha filhos, mas não era quem ele amava. Veja que situação difícil que ele se encontrava. E quando nós estamos numa situação como essa, nós precisamos buscar uma direção de Deus. Não faça nada na sua emoção. Não faça nada no seu achômetro. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que é assim. Não. Peça uma direção para Deus. Se Deus está falando desta forma, é porque Ele está orientando alguém aqui a tomar decisões. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com as suas decisões. Não faça na sua emoção. Faça guiado por Deus. Faça direcionado por Deus. Porque você não vai se frustrar dessa forma. Este casamento bígamo, segundo Charles P. Pfeiffer, comentário Moody, que eu estava ali lendo, foi sem dúvida por causa de um primeiro casamento sem filhos. Depois, se você quiser ver acerca disso, leia lá em Deuteronômio 21, de 15 a 17, ele vai falar sobre isso. O versículo 15, abre aspas: quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ele ama, e ali o termo hebraico é ahav, e outra a quem ele aborrece, que é o termo sane, e o filho da aborrecida. Veja que quando nós lemos a mulher que aborrecia, quando nós pegamos isso no original, nós vamos ali no texto hebraico, está dizendo a mulher que não amava. Então quando nós lemos a mulher que aborrecia, está dizendo a mulher que ele não amava. E o filho da aborrecida, mulher que não amava, for o primogênito, lhe será concedido o direito à primogenitura. E aí eu fiz aqui essa observação: aborrecer é igual sane, verbo antônimo do verbo hebraico ahav, que é amar. Ou seja, ele tinha de um lado uma mulher que ele amava, ahav, e ele tinha do outro lado uma mulher que ele sane, que aborrecia, que não tinha o seu amor. A poligamia era prática principalmente nas situações em que a primeira esposa não podia ter filhos. E aí, como exemplo, nós podemos citar, por exemplo, aqui Gênesis 16 vai falar sobre Abraão com Agar, Jacó, que teve 4 esposas. Então, ou seja, nesse contexto nós podemos entender que a primeira esposa de Eucana era Ana, mas por ela não gerar filhos, ele tomou uma outra mulher para que pudesse gerar filhos, para que pudesse dar continuidade à sua descendência. E aí tem uma questão ali dos judeus, nessa questão de imortalidade, mas relacionada aos filhos. Então, um homem que não tivesse filhos, que não tivesse a sua descendência, ele não alcançaria a imortalidade, mas não a imortalidade espiritual, a imortalidade da família, como se a família continuasse. Então, era necessário para o homem ter filhos para que a família continuasse. Então, veja a situação. Eu estou trazendo isso para que a gente possa entender que a situação era um pouco mais delicada do que parece quando nós lemos. É um pouco mais difícil do que nós estamos acostumados apenas na leitura que nós fazemos no texto em português. O contexto ali, a situação era muito mais grave do que nós possamos entender ou imaginar. Então veja que cada uma dessas situações tem um propósito. E aí começa a fazer sentido o tema que o Senhor colocou, porque Ana, ela não sabia que o propósito de Deus na vida dela, o que ela estava sofrendo, faria mudar toda a história de uma nação. Porque quando nós lemos 1 Samuel e você começa a discorrer,
você vai ver que a transição através de Samuel, do período da teocracia para a monarquia, primeiro com Saul e depois com Davi. Então, ou seja, um processo tão dolorido de humilhação, de aflição, que Ana estava passando, que talvez não entendia. O propósito disso era gerar um menino que mudaria toda a história de uma nação. E aí a reflexão para mim e para você: será que dentro do processo que você está vivendo hoje, Deus não pode usar para mudar uma vida apenas? Será que onde Deus te inseriu, Deus não te colocou ali para mudar a história de uma família, a história de um homem, a história de uma mulher? Deus não trabalha com coincidência, Deus trabalha com propósitos. Talvez o propósito de Deus no processo que você está vivendo hoje é usar você para mudar a história de alguém, é usar você para mudar a história de uma família. Talvez essa família pode ser a sua. Talvez Deus quer usar você para mudar a história da sua família. E aí talvez você pense assim: mas como? E aí a resposta é: Deus é estrategista. Ele sabe como fazer, irmãos. Ele sabe tocar onde eu e você não conseguimos. Ele sabe fazer o som da voz dele chegar aonde o som da nossa voz não penetra. Ele sabe tocar de uma forma que não há um coração endurecido que não se despedace diante da presença dele. Ele sabe como fazer alguém que um dia sentiu a graça, um dia andou na presença, sentir falta disso novamente. Porque a Bíblia diz que não é por palavras humanas, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E parece muitas vezes que quanto mais nós oramos, mais distante fica. Parece que quanto mais nós buscamos por alguém, mais a pessoa se afunda. Pode até ser que isso esteja acontecendo, mas isso não significa que a mão do Senhor não chega aonde Ele está. Por mais fundo que Ele esteja, Ele continua no alcance do Senhor. Pode ter fugido do seu alcance, mas não fugiu do alcance do Deus que você serve. Que você possa refletir sobre isso, que você saia um pouco mais tranquilo e mais tranquila. Deus pode estar usando o seu processo para mudar uma família inteira. Quem sabe, uma nação inteira. Porque para Deus não tem limites. Ele usou uma mulher, sendo humilhada, sendo afrontada, mas que o segredo dela foi entregar nos pés do Senhor a sua aflição. Ela não murmurou para o seu esposo, ela não murmurou para quem estava ofendendo a ela, ela não bateu de frente com quem estava afrontando, não, ela fez diferente. Ela foi aos pés do Senhor. E sabe o que é interessante? É que nem o sacerdote entendeu o processo que ela estava vivendo. Nem Eli, que era o sacerdote, entendeu o que aquela mulher estava passando. Mas ela foi no lugar certo. Ela recorreu à pessoa certa. Ou seja, cuidado com quem você abre a sua história de vida. Cuidado com quem você compartilha a sua vida. Porque nem todo mundo que se diz amigo realmente é seu amigo. Nem todo mundo que diz conta comigo, quando você precisar você vai poder contar. Então aprenda uma lição para mim e para você. Quando tiver que entregar algo, entregue na mão daquele que pode resolver. E só quem pode resolver todas as nossas faltas que nós falamos no começo é o Senhor Jesus. Ele te trouxe aqui para te animar. Ele te trouxe aqui para que você entenda que você não está sozinho e que o seu processo não é em vão. Por mais difícil que esteja, por mais que você se questione, até quando? Por quê? A resposta do Senhor é: eu tenho a estratégia certa e eu sei chegar aonde você não sabe chegar. Eu sei tocar aonde você não sabe tocar. E principalmente, eu sei fazer o que você não sabe fazer. Não transfira a sua responsabilidade para outrem.
Eucana conseguiu ter filhos com Penina, de modo que Ana sabia que ela era o problema e não o marido. Ver os filhos de Penina fazia Ana se lembrar que o problema era ela. Ana era amada pelo seu marido, mas não podia lhe dar filhos. Ana não discute ou cria problemas com Penina. Ela expressa sua angústia somente a Deus. Não transfira a responsabilidade dos seus atos para ninguém. O que cabe a você fazer, faça. Porque Ana sabia que se Eucana tinha filhos com Penina, o problema não era ele, o problema estava nela. Ela era o problema, ou o problema estava nela. Então era ela que precisava de uma solução. E o problema é que muitas vezes é mais fácil para nós colocarmos a culpa do nosso problema em outro. Ah, mas eu estou assim por causa dele. Ah, eu fiz isso por causa dela. Ah, eu não fui porque ele falou isso, ou porque ela falou isso. Não, a escolha é nossa. O poder de decisão está nas nossas mãos. De escolher, eu vou fazer ou não vou fazer. Eu vou ir ou não vou ir. Veja, a responsabilidade dos seus atos são seus. Ah, eu não vou hoje porque o fulano, porque isso. Não, você não vai hoje se você escolher não ir hoje. Você não vai fazer se você escolher não fazer. O problema é que é mais fácil para nós colocarmos no outro a culpa. Porque quando nós entendemos que a culpa é nossa, nós nos colocamos em uma situação que a gente fala, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar. Quando a culpa é do outro, ele que se vire. Então eu aprendi o seguinte: se eu quero que minha esposa mude, a mudança tem que partir de mim. Mas ela fala assim, então eu vou fazer diferente. Eu vou constranger a minha esposa em amor. Como assim? É quando alguém te trata mal e fala mal e você trata ela com amor. Chega uma hora que ela se constrange, porque ela olha para você e diz assim: eu trato mal esse cara, eu trato mal essa mulher, é minha irmã ou a minha esposa, não sei, mas ela está sempre me tratando com amor. Você não entende, mas isso é o Espírito Santo trabalhando ali, mostrando para ela. Isso é o caráter do cristão, isso é oferecer a outra face. Então, se você quer uma estratégia, constranja as pessoas em amor, não falando para ela o que ela tem que fazer. Olha, você tem que fazer isso, você tem que parar com isso. Eu vou fazer. Eu quero que minha esposa fale baixo, eu vou falar baixo. Eu quero que minha esposa faça isso, eu vou fazer isso. Ao invés de falar o que ela tem que fazer, ao invés de falar o que ele tem que fazer, faça você. Mostre o caminho. Porque quando nós lemos assim, olha, ensina o teu caminho ensina o teu filho no caminho, não é o caminho. O caminho é você dizer assim, você desce aqui, vira à direita, à esquerda, você vai chegar lá. Ensinar no caminho é pegar na mão e falar: eu vou junto com você, nós vamos descer aqui, nós vamos virar aqui. E talvez essa pessoa que está passando agora aí na sua mente, no seu coração, ela está precisando que você segure na mão dela e diga: eu vou caminhar com você. Por mais difícil que seja para você, eu vou caminhar, para você entender que você não está sozinho, para você entender que eu não estou apontando o dedo para você, mas eu estou te estendendo a mão para ajudar. Uma atitude pode mudar toda uma situação. Uma atitude inesperada. Sabe quando a pessoa te afronta e você já está tão habituado a fazer uma coisa que ela já espera o que você vai fazer. Ela fala uma coisa já sabendo da resposta, e quando não vem a resposta ela se surpreende. Aí ela vai falar de novo esperando a resposta e não vem a resposta. Comece a causar este impacto de surpresa nas pessoas, principalmente nessa pessoa que você está pensando agora, porque eu não sei quem é, mas Deus sabe e você sabe também. Seja você a diferença que você espera de alguém na sua vida. Eu quero que a pessoa mude. Mostre para ela como mudar. Eu quero que essa pessoa esteja aqui novamente. Eu quero que essa pessoa volte a ser quem ela era. Mostre o caminho para ela. Ande com ela no caminho. O Senhor falou: é melhor que andem dois, porque se um cair, o
o outro levanta. Talvez hoje a sua condição é de estender a mão, mas talvez um dia você também já precisou que alguém te estendesse a mão para te levantar. Então semeie isso para que você um dia possa colher, caso você precise. Estenda a mão para alguém, porque para que eu estivesse aqui hoje, alguém estendeu a mão para mim. E é necessário que eu faça o mesmo por alguém. E o Senhor está nos chamando à responsabilidade. A responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é minha e sua. Se nós estamos vendo que alguém precisa de uma mão estendida, vamos lá e estenda a mão. Uma coisa é ela não querer ajuda, outra coisa é ela precisar e não ter ninguém que lhe ajude. O Senhor, Ele não vai descer aqui se materializar para ajudar alguém. Por um simples fato, Ele tem você e eu para fazer isso. E Ele conta com isso, então faremos isso, em nome de Jesus. É impressionante como, em termos humanos, o futuro de Israel dependia das orações dessa mulher piedosa. Na verdade, quanta coisa da história não dependeu das orações de pessoas que sofreram e que se sacrificaram, especialmente das orações de mães. Bom, eu sou pai, e nós que somos pais, a gente sabe que você tira a sua vida pelo seu filho. Sabe aquela frase que a gente fala assim: pode me esculhambar, mas não mexe com meu filho. Pode falar o que for para mim, mas não toca no meu filho. Nós falamos isso, nós agimos assim. E sabe o que é interessante? Isso não está anotado, o Senhor colocou isso agora no meu coração. Às vezes os nossos filhos estão esperando uma atitude dessa, vinda da nossa parte. Não quando alguém o afronta ou a afronta, mas de chegar no filho e dizer assim: filho, o que você precisar, eu estou aqui para você. Se a gente tiver que chorar, nós vamos chorar junto. Se a gente tiver que sorrir, nós vamos sorrir junto. Porque o maior presente que Deus me deu depois da minha salvação, da oportunidade de ter a salvação, é poder olhar para você e te chamar de filho. Irmãos, vocês não sabem o peso que isso tem na vida de uma pessoa. Eu falo por experiência. Talvez há muito tempo você não olha nos olhos dos seus filhos e diga assim: eu te amo. E eu te convido hoje a fazer isso. Talvez, se você não tiver oportunidade hoje, mas na próxima oportunidade que você tiver, olhe nos olhos dos seus filhos e diga: eu te amo. Você é um bem precioso para mim. Você é o maior presente, é a minha maior conquista, a minha maior vitória como homem ou como mulher, é poder olhar para você e te chamar de filho. O inimigo está tragando as famílias debaixo dos nossos narizes. Nós estamos agindo como se nada tivesse acontecendo. Então, se você tem um filho, se você tem essa oportunidade, faça com que ele se sinta amado, para que ele nunca esqueça, como filho pródigo, ainda que ele saia, ele tenha no coração: o melhor lugar é estar na presença do meu Pai. Porque ele pode até ter saído, mas se a chama estiver lá dentro do amor, ele vai saber que o lugar dele não é lá fora. Ele vai sentir o desejo de voltar. E quando ele voltar, faça como na parábola: o receba de braços abertos, e não apontando as falhas, não apontando os erros, mas de braços abertos, dizendo: assim como o Senhor me recebeu, quando ninguém talvez me receberia, assim como o Senhor me amou, talvez como ninguém me amaria, eu estou de braços abertos para te receber. Irmãos, isso aqui não estava no que eu anotei. Isso aqui o Senhor foi colocando agora, porque Ele sabe da nossa necessidade. Faça isso pelo seu filho, talvez até dentro de um relacionamento, no casamento. Poxa, eu não sou muito de falar eu te amo, mas demonstre isso. Faça com que a pessoa do seu lado se sinta valorizada, especial, porque é assim que o Senhor quer que eu e você saiamos daqui, com esse sentimento que nós somos especiais,
que Ele está cuidando de nós. Porque às vezes a gente está no meio de uma sociedade, ou está no meio de uma família, e a gente se sente tão sozinho. Eu não sei os irmãos, mas eu já passei por isso. E eu acho que eu até já contei isso. Quando eu estava no outro ministério, num dia de Santa Ceia, eu estava na porta lateral, que nós servíamos ali como obreiros. E aí no meio da Santa Ceia eu ceiei, e lá nós tínhamos o costume que nós orávamos e ajoelhávamos para orar. E eu estava ali ajoelhado no corredor da igreja, e eu fiz a seguinte oração: Senhor, quantas pessoas estão aqui hoje e eu me sinto tão sozinho. Eu gostaria apenas de um abraço, para que eu me sentisse amado pelo Senhor. E quando eu levantei dessa oração, o outro obreiro que estava no estacionamento da igreja, do outro lado da rua, ele atravessou a rua, ele veio aonde eu estava, olhou nos meus olhos e disse assim: o Senhor me mandou vir aqui te dar um abraço, para que você entenda que você é especial para Ele. Quem dá o abraço às vezes não sabe o valor, mas quem recebe sabe. E às vezes basta um abraço para você mudar todo um cenário de família. Às vezes basta um abraço para você quebrar toda aquela amargura, toda aquela mágoa, todo aquele rancor que possa estar no coração. Veja que com simples atos nós conseguimos grandes resultados. Não espere fazer grandes coisas, faça coisas pequenas, porque dentro das coisas pequenas o Senhor vai se manifestar, para que as pessoas possam enxergar que o resultado daquilo provém de Deus e não provém de nós mesmos. Sua adversidade pode ser usada por Deus para transformar vidas além da sua. O sacerdote Eli já era muito velho, seus filhos não davam um bom testemunho. Mas nesse contexto, o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável. Quando nós pegamos esse termo agradável ali no texto original, é a palavra tov, que é agradável, é bom, ou coisa desse gênero assim. Se fazia agradável assim para com o Senhor, como também com os homens. Nem sempre o convívio no templo será fácil, mas isso não é motivo de negar o chamado. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. O Senhor chamou e Samuel lhe respondeu. Quando nós pegamos essa frase, o Senhor chamou, o contexto ali está dizendo assim: o Senhor chamou Samuel pelo nome. E como se o Senhor estivesse falando assim: eu quero ter um negócio tão particular que eu não vou te chamar de servo, eu vou te chamar pelo seu nome. Eu não vou falar assim, filho meu, eu vou te chamar pelo nome, para você entender que é você e o negócio é especial com você. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O ministério profético de Samuel se inicia no convívio social onde ele está inserido, ou seja, as pessoas com quem cresceu e que deveriam ser exemplo para ele. Samuel cresceu no meio que ele deveria ter como exemplo os filhos do sacerdote, mas não era. E o que eu aprendo com isso? Nem sempre o convívio dentro da igreja vai ser fácil, porque nós temos pessoas de culturas diferentes, que pensam diferentes, que têm uma rotina diferente, mas essas dificuldades não podem colocar um ponto final no seu chamado, não podem direcionar como vai ser o seu chamado. Samuel viveu inserido em um contexto de dificuldades, mesmo estando com o próprio sacerdote, mas isso não fez diferente, porque ele tinha um objetivo, porque ele sabia quem ele servia. Então não deixe que as dificuldades, talvez de dentro do próprio convívio, do nosso convívio de igreja, não permita que isso mude aquilo que Deus te chamou para fazer. E como nós falamos antes,
Se você quer que algo mude, seja você um instrumento da mudança. Se você acha que alguma coisa não está boa como poderia ser, seja você um instrumento para tornar isso melhor. Seja você um instrumento de transformação usado por Deus para as pessoas do seu convívio. Se você acredita que algo possa ser diferente, se você acredita que algo possa melhorar, seja você um instrumento para que tudo isso comece a acontecer de verdade, e não só em pensamentos, mas em ações. Que o Espírito Santo possa traduzir a cada um de vocês aquilo que com a minha limitação eu não pude transmitir a você, mas que o nome do Senhor possa ser engrandecido e possa ser glorificado nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus.